Fala com o pessoal, fala de casa. Fala. Oi, pessoal, aqui é minha pequenininha. Ah, tá bom. Seguramente você já tem ouvido e acompanhado essas discussões que estão fazendo acerca do Sínodo da Amazônia, ou o Sínodo Pan-Amazônico. Tantas pessoas falando em contrário, tantas pessoas falando em favor. Mas antes de dar a minha opinião sobre o sínodo, eu quero te perguntar, você sabe o que quer dizer um sínodo? Para que serve? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua finalidade? Então não sai daí que eu quero falar sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta. Pessoal, um sínodo para os bispos, ele é um instrumento de manter a colegialidade entre os cardeais, entre os bispos, entre si. Ele é um instrumento já muito antigo na história da igreja, desde os primeiros séculos, mas ele virou como um instrumento ordinário, recorrente, já como um fruto do término do Concílio Vaticano II. Foi o Papa Paulo VI que promulgou um motu próprio chamado Apostólica Solicitudo, ou seja, a solicitude apostólica. Ele, enquanto cardeal, já tinha esse desejo de manter uma colegialidade maior, mais próxima, mais frequente entre os bispos, entre os cardeais. Então, logo ao final do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI promulga um texto pontifício chamado motu próprio. E o que é o motu próprio? Quer dizer, de motivo próprio, de vontade própria. Em geral, nós temos vários textos canônicos, pontifícios. Por exemplo, você vai ter a Constituição Apostólica, você vai ter a encíclica, a bula, a exortação apostólica, Constituição dogmática, as cartas apostólicas, enfim. Depois eu faço um vídeo somente sobre esses documentos pontifícios. E o motu próprio não tem uma provocação específica. E o Papa, da sua cátedra, da sua sede Pedro, ele tem uma vontade de se dirigir ao povo de Deus, à igreja e a todos os fiéis. Então, por livre vontade, por motivação própria, ele escreve um texto para a igreja. Esse texto, que é de motivação própria do Papa, se chama motu próprio. Por exemplo, quando Bento XVI fez o motu próprio Porta Fidei, em que ele instituiu o ano da fé da igreja. Assim também o Papa Paulo VI, com esse desejo de manter a colegialidade entre os cardeais, não só por meio dos concílios, que demoram muito a acontecer. Você sabe que, em geral, os concílios eles são provocados. Às vezes surge na igreja uma heresia, os cardeais têm que se reunir, pensar aquela questão, debater, refletir à luz do Espírito e contrapor as heresias que graçam na igreja, que graçaram ao longo da história. Boa parte delas, se não todas, são frutos de pessoas de dentro da própria igreja, padres, sacerdotes, bispos, cardeais, mas o fato é que o Espírito Santo ele ilumina a igreja e nós vemos a prova daquilo que nosso Senhor nos garantiu, de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. E depois de cada concílio encerrado, surgem os documentos, surgem os dogmas para atestar e renovar a nossa fé. No Concílio Vaticano II tivemos um contexto um pouco diferente. Ele não foi provocado a partir de uma heresia que rondava a igreja, mas para perceber como a igreja poderia evangelizar e ser atual e falar para o homem e a mulher desse período contemporâneo. É o que os teólogos chamam de aggiornamento, uma atualização da igreja para poder continuar anunciando a verdade tão antiga e sempre nova, mas com novos meios, com novos métodos, com um novo ardor. Aquilo que João Paulo II, lá na frente, nos anos 80, ele iria chamar de nova evangelização. Então, como os concílios não têm uma periodicidade frequente, datada para acontecer, o Papa Paulo VI queria ter algo mais frequente para se reunir com os cardeais. Então, de motu próprio, ele criou o texto Apostólica Solicitude, instituindo formalmente na igreja o que hoje nós chamamos de Sínodo dos Bispos. Esse texto é de 15 de setembro de 1965. De lá para cá, já tantos sínodos aconteceram na história da igreja. Você vai ter os sínodos especiais, os sínodos ordinários e os sínodos extraordinários. Nas Assembleias dos Bispos, as Assembleias Gerais, ao falando em sínodo, tá tocando o sino aqui da igreja, chamando para missa. Tá ouvindo? Então, na Assembleia Geral dos Bispos, o Papa ele faz alguns convites, a exemplo do concílio, que pretende ser universal. Então você tem, como no Concílio Vaticano II, não só bispos, padres católicos, mas, por exemplo, pastores protestantes, os patriarcas da Igreja Católica Ortodoxa, da Igreja Oriental,
para ter essa colegialidade e universalidade entre os cristãos. Diferentemente de um concílio, um sínodo ele não chega a congregar todos os cardeais e bispos do mundo. O Papa, em geral, ele faz um convite, tem uma certa quantidade, uma hierarquia, uma cota, vamos dizer assim, para cada hierarquia. Então o Papa ele convida um número certo de cardeais, ele tem um outro tanto para bispos, também para religiosos e até mesmo leigos também são convidados. Em geral o Brasil ele também tem alguma representação. Muitos bispos cardeais aqui do Brasil que tendem a participar, Cardeal Scherer, Dom Orani Tempesta, alguns leigos como por exemplo o Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom, também tem participado como convidado do Sínodo dos Bispos. E é interessante que esses leigos convidados, eles têm também algumas categorias lá dentro do sínodo. Eles podem ser convidados, eles podem ser consultores, podem ser ouvintes e também podem ser convidados como teólogos expertos no assunto. Um outro conhecido, querido, o Ralph Martin, pioneiro da renovação no mundo, também é convidado como um teólogo esperto, um teólogo expert em alguma matéria, enfim. Então o Papa ele faz uma convocação ampla para tentar entender e resolver as questões ouvindo as mais variadas vozes, tanto da hierarquia como também do povo de Deus e teólogos experientes e peritos a serem ouvidos e escutados durante o sínodo. Então, como não é como um concílio universal em que todos os cardeais participam, há como que uma pequena seleção, tem uma gradação no número de vagas, mas ele está virando como se fosse uma espécie de pequeno concílio, o que acaba dando mais rapidez à igreja. É interessante porque muita gente fala que a igreja é lenta para responder às questões. A humanidade, o mundo moderno vai correndo acelerado e a igreja responde lentamente. Uma vez ouvi uma frase que eu nunca me esqueci e sempre que posso eu repito ela. Dizia que a igreja ela caminha a passos lentos porque ela carrega sobre si um tesouro de 2000 anos de história. Então tem que realmente andar com muito cuidado. Daí então, para responder às questões e necessidades urgentes da evangelização do homem e da mulher contemporâneos, vêm os movimentos da igreja. Então, por exemplo, a Renovação Carismática Católica, Cursilhos de Cristandade, as novas comunidades e assim por diante. Esses movimentos tendem a responder, são chamados a responder mais rapidamente às urgências evangelizadoras. Mas nesse desejo dessa urgência evangelizadora, a igreja também criou esse instituto, essa instituição que é o sínodo, que se reúne mais periodicamente, visando justamente isso, a responder mais rapidamente às questões e urgências de evangelização do mundo contemporâneo. Em geral, um sínodo ele se reúne a cada 2, 3 ou até mesmo no intervalo de 4 anos. Já é um espaço muito mais curto, se você perceber a distância entre um concílio e outro, que são de décadas para acontecer. Alguns dizem, inclusive, que talvez nunca mais aconteça um outro concílio, já que os sínodos estão tendendo a responder essas questões. Já tivemos sínodo para a família, para os jovens, para a palavra de Deus, para a evangelização e vai ter agora, nesse outubro de 2019, o sínodo para a Amazônia. Então, de quando em quando, esse organismo de colegialidade se reúne para pensar e decidir questões. Agora tem uma diferença. O sínodo, em geral, ele não tinha um caráter normativo, deliberativo, mas ele era tão somente consultivo. Com o Papa Francisco, ele redigiu um outro documento, tem pouco mais de um ano, foi em setembro de 2018, chamado Episcopalis Communio, em que ele confere ao sínodo um caráter agora deliberativo. Então, o que antes era apenas consultivo para o Papa escutar os cardeais, o povo de Deus e daí poder deliberar, ele já faz em conjunto com esse grupo de cardeais, de leigos, de presbíteros, sacerdotes reunidos, o sínodo ganha agora, a partir dessa carta, desse texto Episcopalis Communio, ele ganha um caráter deliberativo, ou seja, ele entra no magistério, ele entra na ordem do dia, no cânon da igreja em matéria de fé. Isso, claro, também tem despertado uma série de críticas. Eu não vou fazer aqui o juízo de valor, mas naturalmente alguns vão questionar, por exemplo, se um sínodo que não reúne todos os bispos tem caráter deliberativo, normativo, e os bispos que ficaram de fora, os cardeais que eventualmente ficaram de fora e que não concordem com aquele plano de trabalho, como ficaria? Essas questões que mudam internamente a estrutura da igreja deveria ser tratada num concílio, defendem alguns, já que um sínodo, como falei, não tem toda a totalidade dos bispos e naturalmente como é o Papa que convida, como ficaria aqueles que são vozes
distoantes, dissonantes. Como eu falei, o propósito do Sínodo dos Bispos é promover uma maior colegialidade entre os bispos. A própria palavra sínodo quer justamente expressar isso. Sim e mais a palavra odos, ou seja, sim é juntos e odos é caminho. Então é uma reunião, um instituto onde os bispos, os cardeais procuram caminhar juntos. Assim como também a palavra sinótico, né? A mesma ótica, junto, a ótica junta. Então você vai ter o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, porque eles narram o mesmo episódio a partir de visões diferentes, mas caminhando juntos. Então essa mesma raiz, sim, de sinóticos, vai dar origem à palavra sínodo, onde os bispos, os cardeais, pretendem e devem caminhar juntos para juntos deliberarem as questões mais importantes e atuais da Igreja. O próprio Papa João Paulo II, na esteira de Paulo VI, para reforçar essa ideia de colegialidade, ele disse que o sínodo é realmente uma frutuosa experiência de colegialidade entre os bispos. Via de regra, o sínodo ele passa por 3 etapas. A primeira fase é a fase preparatória. É a fase em que o Papa ele convoca as pessoas que irão participar do sínodo. Ali ele convoca os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os leigos, o povo de Deus que irá participar. Também os patriarcas, os membros de outras igrejas e denominações, os metropolitas, então os sacerdotes da igreja oriental ortodoxa, que é o outro pulmão de Cristo. Então essa primeira fase, a preparatória, é a fase de consulta à hierarquia e ao povo de Deus. Após a fase preparatória, aí nós vamos então para a segunda fase, que é a fase celebrativa. É nessa fase que surge, por exemplo, o chamado instrumento laboris, o instrumento de trabalho que está sendo tão discutido com relação ao Sínodo da Amazônia. Esse instrumento de trabalho é como se fosse um pré-projeto, um anteprojeto das questões que vão ser ali discutidas. Quando se chegar no Sínodo, por assim dizer, esse instrumento de trabalho que está sendo lido, discutido, debatido, ele vai ser mais uma vez ponderado, corrigido, aprofundado, mudar o prumo se for o caso ou confirmar algumas questões que ali já estão postas. É nessa fase celebrativa que, em geral, ela se dá em Roma, mas nada impede que aconteça em outro lugar. Mas histórica e tradicionalmente ela está sempre acontecendo em Roma e tem mais ou menos a duração de 1 mês. E finalmente, a terceira e última fase é a fase de ação do sínodo, onde termina-se esse período de reunião, de debates, de reflexões, prepara-se documentos em que já se leva para o povo de Deus e como do Papa Francisco para cá, já agora num caráter normativo. Também uma outra tradição do sínodo é que após a conclusão de cada sínodo dos bispos, os cardeais ali reunidos provocam o Papa para que ele escreva um texto aprofundando. Então, se na fase preparatória os cardeais, os bispos preparam um texto chamado Instrumento de Trabalho, que é o Instrumento Laboris, após o sínodo surge, por tradição e em geral, um outro instrumento, já um texto pontifício, assinado pelo Papa, que é a exortação apostólica. A exortação apostólica é um outro texto pontifício, não necessariamente ele é atrelado ao sínodo. O Papa ele pode querer exortar, animar, corrigir o povo de Deus por qualquer questão de ordem de fé e de moral. Mas também ele tem uma exortação apostólica pós-sinodal, que é um fruto das reflexões feitas e geradas no sínodo. Algumas das exortações apostólicas pós-sinodais, nós temos, por exemplo, sobre a formação dos sacerdotes, a famosa Pastores Dabo Vobis, exortação apostólica pós-sinodal. Então ela vai ter essa diferenciação, ou seja, é um texto que gerou depois do concílio e o Papa preparou e assinou. Pastores Dabo Vobis, muito famosa, é de João Paulo II. Uma outra pós-sinodal, já agora do Bento XVI, a título de exemplo, é a também excelente e famosa Sacramentum Caritatis. Uma outra exortação apostólica pós-sinodal, também do Papa Bento XVI, sobre a Palavra de Deus, o grande texto Verbum Domini. Esse aqui é maravilhoso, recomendo demais. E mais recentemente, já do Papa Francisco, a título de exemplo, a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, não sem polêmica, mas um texto muito válido e importante para todo católico e cristão ler, sobre o amor na família. Então, em geral, é isso. Após cada sínodo, os cardeais ali reunidos pedem, provocam o Santo Padre que ele redija um texto para o povo de Deus, animando, corrigindo e exortando sobre o que ali foi tratado. Esse texto, então, se chama Exortação Apostólica
pós-sinodal. É isso aí, pessoal. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, se te agregou, se você gostou, quero te convidar, você já sabe, deixar o seu like, comenta, compartilha, passa para os seus amigos, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e fazer o canal crescer. Se você tiver também dicas de outros vídeos que você quer que eu comente aqui no canal, deixa aí seu comentário que eu vou ler com muito carinho e preparar um vídeo bem bacana logo mais. E não esquece de ativar o sininho, tá até tocando o sino da igreja, ó. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.